Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Pessoal que não for inscrito ainda, se inscreva. Vamos chegar à marca de 10 mil inscritos aqui no canal. Torcida Tricolor está chegando junto. E já temos a parcial. Até o momento, 12.500 ingressos já foram vendidos. Com a capacidade para 20 mil pessoas, o Santa Cruz espera chegar essa marca aí de 20 mil. Vamos lá, torcida. A promoção está mantida para amanhã. As bilheterias abrem às 9 horas da manhã. Esperamos que chegue aos 20 mil ingressos e essa torcida empurre o time mais uma vitória. Agora vamos acompanhar uma entrevista com Leston Júnior, falando a respeito desta partida. Leston, primeira pergunta, a gente fazer uma analisada dessa Série D. Primeira rodada já aconteceu, o jogo contra o Lagarto, 0x0, primeiro jogo fora de casa. A gente já comentou aqui algumas vezes da dificuldade da Série D e desse grupo específico de times que foram campeões estaduais, que chegaram à final dos anos estaduais. Nessa primeira rodada, nesse primeiro jogo, você, a comissão e também o elenco já sentiram a dificuldade e como vai ser essa Série D? Bom dia. Assim, nós tínhamos feito, antes de começar, né, na semana da estreia, nós tínhamos feito um levantamento, um estudo e apresentamos para os atletas, né, as características dos adversários que nós temos nessa primeira fase. Mas dissemos sempre que só a partir da primeira rodada é que a gente ia conseguir ter vamos dizer assim, uma visão um pouco mais profunda, porque a questão dos estaduais gera às vezes muito desequilíbrio, existe um desnível às vezes de estadual para estadual, então ele não pode servir o tempo todo só como parâmetro, né? E depois dessa primeira rodada, obviamente que a gente conseguiu já confirmar algumas coisas que eram importantes em relação ao equilíbrio que vai ser esse grupo, né? Como nós já dissemos algumas vezes, é um grupo que tem 4 finalistas de estadual, né? Dois clubes com a conquista do título, no caso o Sergipe e o Atlético. Então nós entendemos que é importante a gente conseguir fazer uma primeira fase pontuando com frequência, porque o equilíbrio deve ser muito grande ao longo de toda a fase, né? E você pontuar com frequência faz com que você esteja sempre ali próximo daquele grupo que está sempre entre os 4 primeiros classificados, né? E isso é importante até porque emocionalmente isso também vai gerando cada vez mais confiança, né? E aumentando as possibilidades de a gente chegar lá na frente com uma condição de classificação. Mas é um grupo realmente muito equilibrado. A Série D tem isso como característica, é uma competição muito equilibrada, diferente às vezes de uma Série A, de uma Série B, que você tem 2, 3 clubes que acabam tendo uma condição a nível orçamentária muito acima das demais. A Série C e a Série D, o nível já é muito mais equilibrado, né? E o Santa Cruz tem uma característica à parte nisso, em função da representatividade da sua camisa. Só que isso só traz pressão, né? Porque nós não temos condição melhores do que os outros adversários, né? Nós temos uma condição de trabalho, que é uma condição que nós conhecemos, e é por isso que eu estou sempre batendo na tecla que é importante a gente estar todo mundo junto, todo mundo imbuído assim, de superar as adversidades. Vai ser uma competição dura, nós não vamos conseguir do início ao fim ser o melhor time da competição, nós não temos condição para isso, né? Nós temos que crescer na competição, jogo a jogo, e é importante você conhecer onde está pisando, e nós sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, mas temos nos preparado bastante para conseguir transpor essas dificuldades. Mesmo o último jogo tendo sido o primeiro dos 14 dessa primeira fase, você sente que os atletas já entenderam o sentido da competição, o contexto da competição? É uma competição que a gente já vinha mostrando para eles, e esse primeiro jogo mostrou muito isso, né? É uma competição que tem suas particularidades, uma diferença muito grande. Se você pegar a Série A, a Série B, você praticamente tem padrão de gramados, né? Então a característica do jogo ela é a mesma dentro, fora de casa. Se você pegar a Série C, ela já cresceu muito nesse sentido. A Série C hoje com 20 clubes enxuta, você vai ver aí, você tem talvez em 20 clubes na Série C, 2 clubes que têm o seu campo de jogo
com alguma irregularidade ou com alguma condição um pouco mais precária, né? A Série D não, a Série D você tem muitos campos assim que tu vai mudar muita característica de jogo. Se a gente pegar o jogo lá em Lagarto, por exemplo, a gente teve muita dificuldade para jogar porque a bola muito viva, o jogo muito acelerado, né? Então a gente precisa ter esse entendimento e conseguir aproveitar bem nos momentos em que a gente pegar, por exemplo, os jogos aqui no Arruda, aproveitar melhor os jogos que a gente pegar com uma condição de gramado melhor, para que a gente consiga ter um jogo fluindo um pouco mais, né? Então talvez uma das grandes adversidades dessa competição é essa diversidade de característica de jogo, muito em função da estrutura que você vai ter para determinados jogos, principalmente esses jogos fora de casa. Pegando o gancho desse último jogo, como é que foi essa semana de trabalho após a estreia? Como é que você avalia esse trabalho até hoje, né? Amanhã já é a partida, se você conseguiu aplicar as correções que achou necessário do Lagarto para o jogo contra o Asa? Em relação ao jogo passado, as nossas dificuldades elas foram muito mais a nível de construção, né? Nós tínhamos uma ideia e ela acabou, a gente não conseguindo executá-la na totalidade, principalmente no aspecto ofensivo. Então a gente acabou que direcionou muito o trabalho dessa semana para isso, né? Para que a gente consiga, é óbvio que a gente sabe que a característica do campo acabou contribuindo um pouco para isso, mas também a gente podia ter feito movimentos melhores. Então a gente procurou corrigir, procurou mostrar, procurou estimular, né? Para que a gente tenha um jogo fluindo, mais a questão de mobilidade ofensiva, né, para que a gente consiga gerar volume ofensivo suficiente para que a gente crie boas possibilidades e, consequentemente, aumente a possibilidade de conquistar uma vitória, que para a gente é muito importante, para que na classificação a gente consiga passar, inclusive, o próprio adversário, que é o único adversário que venceu na rodada passada. E vencê-los aqui significa assumir a liderança, uma vez que a gente passa exatamente o próprio adversário. O que você está pensando sobre esse adversário? O Asa, como você disse, o que venceu no grupo, vice-campeão do seu campeonato, do seu estadual, o grupo de equilíbrio, que, enfim, tudo empate, só ele conseguiu a vitória. O que você está pensando desse Asa, que você vai encontrar esse time aqui no Arruda amanhã? É uma equipe que foi vice-campeã lagoana, num estado que tem 2 clubes jogando a Série B, né? Tem o CRB, que fez a final com eles, e o CSA. Então, assim, é um adversário que vai exigir muito da gente. Tem um time experiente, tem um time com jogadores que estão acostumados a jogar, principalmente essas divisões de acesso, né? Um time que tem velocidade como uma das suas características, tem transição rápida pelo lado. O Roger Gaúcho, um jogador de muita mobilidade, né? A chegada do Cupertino, do Maurício e do Marcelo, né? Profissionais experientes. A gente espera muita dificuldade, mas a gente entende também que a gente precisa gerar essas dificuldades para eles também, fazendo um jogo forte, fazendo um jogo respeitando a característica do Santa Cruz, no que diz respeito a um jogo de transpiração, a um jogo de muita entrega. Eu acredito que a partir daí a gente consegue passar a maior parte do tempo criando dificuldades, criando o máximo de possibilidades de gol possível, para que a gente impeça com que o Asa consiga fazer o que ele faz bem. Por ser um time experiente, é um time que consegue controlar ritmo de jogo, e a gente precisa impedir que isso aconteça, gerando um jogo com muita intensidade, e talvez o caminho, vamos dizer assim, que a gente vai escolher para que a gente aumente a possibilidade de êxito. Analisando o contexto geral da Série D, o andamento dela, o Santa, depois que a gente finalizou o Pernambuco, anunciou 6 contratações, né? 6 atletas já estão aqui, já estão treinando, se eu não me engano 5 regularizados, apenas o Fabrício que não está. Como é que você analisa essas chegadas? Claro que foram nomes que passaram pelo seu crivo também, junto com o Marcelo e toda a comissão. Você ficou satisfeito com as contratações? Ainda pode ser que se busque mais algum nome? Como é que está essa situação de recém-chegados? Essas contratações, elas fazem parte de um planejamento que foi iniciado lá atrás, né? Nós sabíamos que num primeiro momento, a nível de estadual, poderia a gente ter um pouco mais de dificuldade a nível de composição de elenco, em função daquele cenário lá de trás que todos nós conhecemos. E agora era o momento da gente aproveitar essa transição de competição para que a gente pudesse fazer uma avaliação, porque se antes da montagem nós não tínhamos referência de nada, nós montamos um elenco do zero.
Hoje nós temos um parâmetro de um recorte de 11 jogos do campeonato estadual, né? Então, a partir dali, a gente passou a ter uma condição de avaliar as nossas necessidades mais latentes, né? Vamos dizer assim. E a vinda do Luan e do Daniel eram para preencher-se ali defensivamente e nos deixasse numa condição tranquila, né? E a partir dali eram peças ofensivas que nós precisávamos trazer. E a vinda de Macena, Ariel, Wesley, Fabrício, são jogadores que vão acrescentar características que às vezes faltava para a gente, e isso faz com que a gente fique com um grupo mais qualificado, com mais opções, para que a gente possa escolher não só os 11 que iniciam, mas também melhorar o nosso poderio para no decorrer do jogo ter boas possibilidades de acrescentar qualidade, né? Eu acredito que o Santa Cruz hoje tenha um elenco em condição de brigar pelo acesso, um elenco que está dentro da realidade financeira do clube, né? E acima de tudo, um elenco muito comprometido com o propósito, com a causa, né? De contribuir para a retomada desse clube. Até porque isso acontecendo, todos nós profissionais teremos os benefícios, né? Teremos também, por consequência, a condição de profissionalmente marcar a história nesse clube, um clube gigante do futebol brasileiro. Tomara que a gente agora, com esse grupo mais robusto, com o passar do tempo, esses caras se inserindo cada vez mais na ideia de jogo, conhecendo cada vez mais o clube, a gente tem um grupo capaz de levar o Santa Cruz à Série C do Campeonato Brasileiro. A gente agora é uma sequência de 4 perguntas que basicamente é o mesmo tema, do Edson Júnior da Rádio Hits, do Ricardo Bezerra da Folha de Pernambuco, do Paulo Tassi da Rádio Transamérica e do Carlos Miguel da Rádio CBN. Para otimizar, não ter que ler as 4, eles perguntam sobre reforços, né? Dos 6 que a gente contratou, 5 estão regularizados e teoricamente à sua disposição. E aí se pergunta, você pretende contar com alguns desses atletas, se sim, quantos, se sim, quais? Se pretende mexer no time, quem sabe algum deles se tornar titular já nesse jogo de amanhã? Nós temos, entre um jogo e outro no Campeonato Brasileiro, onde você joga uma vez por semana, muita coisa acontece ao longo desses 5 dias, vamos dizer assim, né? Você às vezes recupera jogador que estava no DM, você às vezes perde jogador por suspensão, às vezes você perde um jogador por um incômodo, por uma lesão, né? Então, naturalmente que às vezes nem sempre você troca a equipe por opção, muitas das vezes é por necessidade. E à medida que você tem mais opções, você passa a ter também uma condição melhor em função de uma perca de um ou outro jogador, você conseguir manter um nível, né? Então, assim, obviamente que esses jogadores que chegaram, todos eles, é pouco tempo demais para você acreditar que esses caras já estão ambientados, né? Nós temos jogador que chegou terça-feira, o Wesley chegou terça, o Fabrício chegou terça, o Ariel chegou segunda, o Macena chegou sábado, né? O Luan ainda chegou na quarta-feira, na terça-feira da semana passada, o Daniel também. Então, assim, esses caras ainda estão se conhecendo, existe um certo desnível, vai pegar o Wesley, jogou até semana passada pelo Salgueiro, o Ariel, ele jogou a última rodada do Campeonato Gaúcho, da primeira fase do Campeonato Gaúcho, já se vão 30 dias, o Macena tem 15 dias que jogou, então existe uma certa disparidade no sentido de condição que cada um chegou. A gente obviamente que gostaria de poder levar um tempo maior para inserir com calma, mas às vezes a necessidade faz a gente antecipar algumas coisas, né? Mas a gente vai guardar um pouquinho mais para a hora do jogo, até para também não estar abastecendo o asa a nível de informação daquilo que a gente está pensando. No contexto de adaptação, mesmo que alguns com um pouco mais de tempo, outros com menos, você tem gostado da presença desses atletas no dia a dia? A vantagem é que normalmente, quando você contrata tendo um parâmetro, e nós tínhamos um parâmetro das nossas carências, você contrata mais ou menos em cima da característica que tu precisa, né? Então vamos lá, nós temos o Rafa e não tínhamos um jogador com uma característica parecida com a do Rafa, para que no momento que o Rafa está mais desgastado, ou o contrário, está jogando uma cena e uma cena está mais desgastado, você tem uma troca mantendo um nível, às vezes vai mudar um pouquinho a característica de uma coisa ou outra, mas um nível alto, a nível de presença. Então isso é importante, né, para que a gente consiga ter sempre 11 jogadores fortes, sempre 11 jogadores com saúde, sempre 11 jogadores inseridos dentro de uma ideia. Então, assim, eu tenho gostado porque as características vêm ao encontro daquilo que nós precisávamos por um momento.
O Renan Dias, ele fala sobre a torcida, fala que amanhã a gente já vendeu, para amanhã a gente vendeu mais de 10 mil ingressos, são 20 mil à disposição, o torcedor costuma também comprar muito em cima da hora, então deve ter uma presença maciça da torcida, a gente sabe que aqui no Arruda o público faz um barulho diferente. Você tem conversado com os jogadores sobre isso, porque é o torcedor que ao mesmo tempo que apoia, que cobra, que pressiona, até onde essa ajuda é muito boa, mas os jogadores também têm que estar concentrados para que esse apoio seja sempre positivo. É assim, veja bem, eu não tenho dúvida que nós teremos a lotação máxima permitida amanhã aqui, né? Pelo que eu tenho sentido na cidade, pelo que eu tenho visto a nível de venda antecipada e pelo que eu conheço do histórico dessa torcida. E eu já disse em outras oportunidades que a torcida do Santa Cruz é uma das poucas equipes no Brasil que conseguem transformar um estádio de futebol num ambiente extremamente pulsante no que diz respeito à atmosfera, né? E é muito diferente assim, a torcida do Santa Cruz ela consegue realmente transformar uma atmosfera de uma forma muito positiva. Mas obviamente que ela também reage muito em função do que ela está vendo no campo. É por isso que eu bato muito na tecla da entrega, da transpiração, porque isso é algo que pertence à cultura desse clube. E toda vez que a torcida enxerga isso no campo, ela vem junta, né? E obviamente que isso vai potencializar as nossas capacidades técnicas e táticas, né? E o que eu tenho falado muito com os atletas é que a gente não pode se perder no meio disso. Daqui a pouco não permitir que isso nos leve daqui a pouco a se desorganizar, a ficar muito ansioso, para a gente conseguir ter um equilíbrio nesse sentido, de ser um time agressivo, de ser um time que consegue trazer o torcedor para dentro do campo, mas acima de tudo equilibrado, concentrado, para que não dê também ao asa possibilidades de tirar proveito em algum momento disso, né? Então é uma mescla que a gente vai precisar ter. E assim, eu aproveito também para pedir ao torcedor que entenda as dificuldades da competição, que nós teremos dentro do jogo momentos de dificuldade também, e que nesse momento o torcedor tem um poder muito grande de gerar uma confiança maior para a equipe e a equipe responder ainda melhor no campo. Tomara que a gente consiga realmente fazer um grande jogo amanhã e junto com o torcedor enfrentar essa grande equipe do Asa, uma equipe muito qualificada, repito, mas que dentro de casa a gente precisa se fazer prevalecer a nossa condição.